Fala pessoal, no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre qual é o melhor horário para operar no Brasil e qual é o melhor horário para operar fora do Brasil. Vocês vão ver que as oportunidades elas são muito maiores. Mas antes de eu falar sobre bater esse papo, de falar um pouco sobre as oportunidades de horários, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, muitos de nós, assim como eu era antes, têm a dificuldade de operar em determinados horários. Porque trabalha, porque tem compromisso, porque tem algo a fazer que te impede de fazer a negociação naquele horário. Vamos por parte. Quando você opera um mercado local, assim como eu faço e assim como eu fiz durante muito tempo, ele te dá um range de oportunidade muito pequena. Ele te dá um range de oportunidade, o mini índice, mini dólar, de 9 a meio-dia. Por que isso? Porque ele é o horário onde tem a maior negociação dos players, ou seja, os players, Bradesco, Itaú, XP, que eles estão negociando mais intensamente neste horário. Fora, obviamente, se tiver alguma agenda econômica muito expressiva fora desse horário. E é óbvio que esse aí vai ser um momento mais significativo para que o mercado brasileiro, mas isso é mais raro. Quando você vai para o mercado internacional, você tem uma lacuna. Por isso que eu falo muito. Vou colocar inclusive o link aqui, eu vou colocar inclusive o QR Code aqui da corretora que eu opero. Por isso que ele tem uma lacuna de oportunidade muito grande. Quando você vem do mercado nacional, você percebe que é óbvio que quando você está no mercado nacional, ele deixa você muito mais ansioso. Por quê? Porque você tem pouco tempo para operar. Então você precisa achar uma oportunidade onde às vezes não existe. Eu percebi isso quando eu fui 100% ou boa parte do meu tempo para o mercado internacional. Quando você vai para o mercado internacional, você tem 24 horas de domingo a sexta para que simplesmente você tenha que se encaixar no melhor horário para operar. Eu tenho operado muito no mercado asiático, no mercado de noitinha até 1 hora da manhã aproximadamente. Mas existem muitos horários. Eu vou falar inclusive os horários, eu vou falar inclusive os ativos, que são bem importantes para esse mercado, para esses horários. Vamos lá. Para quem gosta de operar pela manhã, tem lá o mini índice, mini dólar, ele vai estar muito bom de 9 a meio-dia, mas tem também os índices americanos, e além dos pares de moedas ligados ao índice americano, como por exemplo, Euro-USD, o USD-JPY, que também fica muito bom de noite, mas vamos falar sobre isso depois. E tem muita oportunidade, principalmente nos índices americanos, como o Nasdaq, S&P e Dow Jones. Esses são 3 ativos que começa a ficar muito bom 6, 7, 8 horas da manhã em diante e vai até a tardezinha. Ele dá oportunidade ao longo do dia inteiro. Marcelo, eu só tenho isso? Não só tenho isso. Vamos carregar um pouco mais para a noite. Digamos que você trabalhe o dia inteiro, digamos que você não tenha nenhuma oportunidade. Ah, Marcelo, eu não tenho como trabalhar, não tenho como fazer nenhuma negociação durante o dia, porque durante o dia eu trabalho, assim como eu fiz durante a minha vida inteira. Aí você tem os índices asiáticos, você tem o mercado asiático. No mercado asiático você tem o China 50, o KK50, o Japão, os pares de moeda ligados aos índices asiáticos, ou seja, a moeda asiática, melhor falando, que, por exemplo, o USD-JPY é um deles. Então, esses dados são importantes, por exemplo, mas agora vai um ponto de atenção nesses índices. Por exemplo, quando você vai para o mercado americano, todos eles são muito lineares. Eu gosto muito mais de operar, por exemplo, o índice Nasdaq. Mas quando você vai para o mercado asiático, o HK50 e o Japão, eles são índices muito mais tranquilos de se operar financeiramente falando, ou seja, eles não são muito pesados, eles não são muito carregados financeiro. Então, se você está começando, cara, opera nesses índices, opera no índice Japão e o índice do HK50. Porque eles são 2 índices mais tranquilos de se operar, são mais tranquilos de se movimentar, ou seja, não são agressivos, não são muito alavancados. Mas quando você vai para o China 50, ele é muito mais pesado, ele é muito mais carregado, ele é muito mais difícil de se operar porque ele é muito mais caro.
Depois eu vou falar um pouco de outros que viram 24 horas. E aí você vai para a Europa. Quando você vai para a Europa, quando você vai para a madrugada, que aí começa a partir das 3 da manhã, você tem lá o GER 40, que é o índice da Alemanha. Você tem o euro, o índice do euro, inclusive, o euro 50, que vai também a madrugada inteira. E você vai, inclusive, seguindo lá todos os índices europeus. Os índices europeus, eles são bem importantes na madrugada. O índice chinês, ele vai até aproximadamente 3 da manhã com boas operações. O índice chinês, ele para de 1 às 2, eles param para o almoço nesse horário, mas o Japão continua. Mas ele fica muito bom até as 3. Quando eles voltam bem movimentado até as 3 da manhã, depois fica ruim. Depois começa às 3 da manhã o índice da Alemanha e começa logo na sequência os índices da Grã-Bretanha às 4 horas da manhã, os índices europeus, e fica essa movimentação total. Agora vamos para outra parte, que são a parte que é o ouro, a negociação de ouro, negociação dos pares de moedas, o Bitcoin. Esse sim, inclusive vou abrir depois um precedente para o Bitcoin. Vamos falar do ouro e dos pares de moeda. Esse sim, ele tem oportunidade 24 horas. O ouro, assim como o do China que eu falei, ele é um pouco mais alavancado, ele é um pouco mais pesado para se operar. Então, quando for operar esses dois, cuidado, tenha cautela, tenha cuidado. Os outros também, mas tenha mais cautela nesses dois, porque são dois ativos mais pesados, na minha opinião. Quando você vai para o par de moeda, você tem inclusive a oportunidade de 24 horas. O SHAL, que é o SHAL USD, que é o ouro, ele também tem oportunidade de negociação 24 horas. Então, a qualquer momento que você tiver disponível, isso de domingo a sexta. Sexta, inclusive, às 6 horas da noite. Domingo, a partir das 7 horas. De domingo a sexta, você tem oportunidade para negociar, para fazer negociações nesses pares de moeda, dos pares de moeda e também do ouro. Quando você vai para o Bitcoin, Bitcoin é muito mais interessante, porque o Bitcoin ele tem, além de 24 horas de oportunidade, tem períodos mais movimentados, menos movimentados, você tem inclusive o final de semana, ou seja, ele não para na sexta, ele continua na sexta, no sábado, no domingo, ele continua 24 horas. Inclusive, você consegue negociar pela corretora que eu coloco aqui o QR Code. E você consegue negociar 24 horas por dia, ou seja, são 24 horas de operação. Às vezes, o que eu faço? Eu opero durante a semana os índices asiáticos, um pouco o índice americano, quando eu acordo bem, porque eu fico a madrugada inteira negociando, e às vezes, no final de semana, quando eu estou tranquilo, fico no meu sofazinho, eu vou lá e coloco os alarmes no Bitcoin e vou operar o Bitcoin. Bitcoin ele exige um pouco mais ele é bom, ele é um ativo. Não é difícil de operar, mas ele exige um pouco mais de alargamento, um pouco mais de stop maior. Na minha opinião, por quê? Porque ele tem muito movimento brusco. Então, às vezes, ele movimenta e vai logo para o seu alvo. Ele vai normalmente para o seu alvo. Outra particularidade de todos os mercados internacional é que todos eles são muito previsíveis. Todos eles são muito direcionais. Eles são muito. Quando você faz uma operação ou quando você faz uma análise mais correta, a probabilidade de você sair positivo no gain é muito maior do que no mercado nacional. Então existe uma probabilidade muito maior do que no mercado nacional. No mercado nacional, ele antes dele ir no seu alvo, às vezes ele te rabisca, se você tiver um stop menor, se você tiver um stop mal posicionado, ele vai lá, vai te pegar, ele vai te violinar e vai te trazer, talvez ele até te dê o gain, mas antes ele vai tentar te pegar o seu stop. Então, se você tem a oportunidade de operar o mercado internacional ou se você não tem tempo, escolha o melhor período, melhor local, melhor horário para você operar. Trabalho de manhã, trabalho de tarde, opera à noite. Trabalho de madrugada, opera de manhã. Trabalho de manhã, de tarde, tem à tarde para operar. Você tem de madrugada, de manhã, de tarde, você tem 24 horas de oportunidades. E é um mercado com liquidez. O que é um mercado com liquidez? Mercado com liquidez, ele é um mercado onde ele pura e simplesmente ele tem muita grana injetada. E quando você tem muita grana injetada, eu não estou dizendo só de um player movimentando, de dois players movimentando 1 bilhão, 2 bilhões, eu tenho vários players movimentando trilhões. E isso ajuda a colocar o mercado com uma análise técnica muito perfeita, ou mesmo uma análise no price action bem bolada,
aonde o mercado realmente deveria estar. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Escolha o melhor horário. Cara, eu acho que é uma grande oportunidade para quem trabalha. Só um adendo até para finalizar o vídeo. Quando eu trabalhava, quando eu estava trabalhando, estava lá no meu CLT, muitas vezes tradeava de manhã, tradeava e tomava muito stop porque eu não tinha muito tempo para operar. Muitas vezes estava em reunião, operava na hora do almoço, então isso me prejudicava muito. E aí eu comecei a estudar o HK50 de noite, ou seja, eu comecei a trabalhar mais o HK50. E isso antes de eu ficar demitido, aí fazia os dois. Só que eu sentia que eu tinha muito mais oportunidades no mercado, e pela calma, pela tranquilidade e pela paciência, de eu ter que operar com tranquilidade, depois de eu ter chegado em casa, depois de eu ter tomado de ter jantado, ter tomado meu banho, de ter dado atenção para a família, de 10 horas da noite, começa a ficar legal. Interessante eu tô falando de horários, tá? Vamos para finalizar os horários. Horário do índice americano, de 8 até as 2, até as 3. Madrugada, de 3 em diante, de 3 até as 6 da manhã. Então, de 3 às 6 da manhã, os índices europeus. E o mercado asiático, ele começa às 8 na Austrália, Oceania ali, vamos falar de Oceania, um pouco às 8 da noite. Mas o legal fica Japão às 9 até até de madrugada. E o índice chinês, que é o China 50 e o HK50, começa a partir das 10, 10 e 15, 10 e meia. Por que 10, 10 e 15, 10 e meia? 10 horas China 50, 10 e 15 começa as movimentações do HK50, mas 10 e meia começa realmente o pau quebrar, que começa as ações a abrirem no mercado chinês. Beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido. Para quem ficou até aqui, dê o joinha, ativa o sininho, tô ativo no Instagram, compartilhe com seus amigos. Pô, esse compartilhamento ajuda a crescer o canal, é isso que eu preciso, beleza? Obrigado mais uma vez. Quem não tem uma corretora, aqui ó, a corretora tá no link na descrição, tem critérios, tem Black Arrow de graça com a regrinha lá para você cumprir. Bacana, tem bônus, ou seja, botou $200, você ganha mais bônus de 200. Bom, espero ter ajudado mais uma vez, obrigado por tudo e fui!